Bonjour, deusa! Estamos chegando no nosso quinto episódio do podcast Entre Dores e Deusas. E hoje eu queria conversar sobre a ressaca de fim de ano. E eu não tô falando aqui sobre bebidas. Eu queria realmente debater sobre esse tema. Eu vi muita gente falando, né? Poxa, voltei pra casa da minha família e senti coisas que eu não gostaria de ter sentido. Eu vivi coisas que não gostaria de ter vivido e justamente nesse fim de ano, que é o momento onde a gente retorna para o nosso ninho, retorna para as nossas raízes, muitas emoções, muitas lembranças despertam dentro da gente. Então, hoje, este é o nosso tema. Eu quero muito debater sobre isso porque, como eu falei, eu conversei com algumas pessoas que estavam passando sobre isso e eu também passei por isso. Neste ano, bom, não sei se você conhece a minha história, mas eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, e eu me mudei para Florianópolis já tem pelo menos uns 6 anos aí, 5, 6 anos. E quando eu retornei para Criciúma neste fim de ano, foi uma sensação muito diferente dos outros anos. Eu tô numa fase da minha vida onde eu alcancei coisas que eu nunca imaginei que eu iria alcançar. Eu tô vivendo coisas que eu nunca imaginei que iria viver. E voltar para minha casa me trouxe lembranças e emoções e sensações que eu não esperava, eu não estava pronta para tudo isso. Então, eu queria entender, você também passou por isso, deusa? Por aí, como foi? Se você não mora mais na casa dos seus pais, se você não mora mais na sua cidade natal, como foi retornar? Você também passou por isso de ter uma emoção diferente, eu coloco a palavra ressaca, mas não é bem essa exatamente a palavra que eu gostaria de trazer aqui, mas essa emoção de o que tá acontecendo? Não era bem aqui que eu gostaria de estar, sabe? E aí eu te trago, eu tava conversando com uma amiga que escuta esse podcast, inclusive beijos, Manu, minha amiga, mas enfim, a gente tava debatendo sobre isso. E eu falei pra ela, eu retornei esse ano pra minha casa e eu falei pro Leone, eu gostaria de não voltar ano que vem. Neste Natal, principalmente, eu tive muitos sentimentos que não eram meus. Eu não sei no que tu acredita, qual é a tua espiritualidade, o que tu vive aí do outro lado, mas eu sou muito sensitiva. Eu capto a emoção das outras pessoas, eu capto o sentimento de outras pessoas. E no Natal eu chorei muito. Ninguém viu, só o Leone. E fazia muito tempo que eu não chorava naquele espaço. Como eu falei, eu fui pra casa da minha família, voltei pra Criciúma, e bem no dia do Natal eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu falei pro Leone, me lembre de ano que vem não voltar. Eu não quero estar aqui, eu sinto que eu não pertenço mais a esse lugar. E eu não tô falando da minha família propriamente dita, eu não estou falando que a minha família é uma família ruim ou que algo assim, até porque eu amo eles. Minha mãe é a minha maior paixão da vida e eu gostaria sim de passar o Natal com ela, mas não lá. Estar ali, e aí isso envolve muito a questão de ambiência. Eu não sei no que você acredita, como eu falei, mas esse ano de 2025, a palavra do meu ano foi ambiência. Estar em lugares que me elevam, com pessoas que me elevam, enfim. E esta ambiência me fez entender que eu quero isso cada vez mais para minha vida e que determinados ambientes trazem sensações e emoções que eu não pretendo mais viver. E aí, conversando com essa minha amiga Manu, ela me relatou que ela também sentiu isso no fim do ano, de que ela também sentiu esse eu não pertenço a esse lugar. Eu não deveria estar neste lugar. E eu sei que quando a gente fala isso, muitas emoções batem na gente no sentido de
Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo ingrata? E não. Volto. Aqui a gente fala de identidade. Nossa identidade mudou desde quando a gente sai da casa dos nossos pais. Como eu falei, se você saiu da casa dos seus pais, está morando em outra cidade, em outro lugar, você criou uma nova identidade, você começou a construir a sua vida, construir a sua trajetória. Então, essa ressaca que a gente sente ao retornar ao nosso ninho, ela fala muito mais sobre quando a gente percebe que as conversas da nossa família já não nos preenchem mais, ou não necessariamente da nossa família, mas as conversas que estão acontecendo ali com as pessoas que estão ali já não nos completam mais, que os valores não batem mais, que algumas rotinas que aquele lugar, aquele ambiente tem, aquelas pessoas têm, já não combinam mais com as rotinas que a gente estabeleceu para nós mesmos, que o futuro que as pessoas estão projetando não é o mesmo que o nosso, que a forma de viver dessas pessoas não é a mesma. E tudo isso começa a entrar na nossa mente sem que a gente perceba, a ponto da gente muitas vezes perguntar: por que eu tô aqui? O que estou fazendo aqui? Deus, eu sei que tá muito profundo. Eu já tô entrando aqui numa. Quando eu começo a falar, minha mente ela cria várias caixinhas ao mesmo tempo e ela vai indo pra muitos lugares diferentes. Então, pra mim, isso aqui já tá virando uma pira maluca. Mas eu sei que se tu sentir isso, tu tá entendendo, tu tá pegando o fio da meada do que eu quero falar. E aí, quando a gente chega nesse lugar, quando a gente. Ai, peraí, Deus, agora preciso tomar uma aguinha. Geralmente eu tomo café, né? Só que agora já é 5h40, então deixa eu tomar uma coquinha sem açúcar. Um minutinho. E aí, quando a gente entra em contato com este ambiente, a gente percebe que a nossa versão que vivia lá é muito diferente da versão que somos hoje, que a versão que a gente era naquele passado já não nos cabe mais, que não é mais possível voltar para aquela versão, para sermos quem éramos. E tudo isso gera uma dúvida. Tudo isso gera muitas vezes questões internas que a gente não tem respostas, que a gente não sabe responder. Eu até anotei aqui algumas coisas no computador em forma de tópicos para eu não me perder, porque esse tema ele é tão profundo que eu tenho medo de eu ir para um lado e acabar não trazendo a real reflexão que eu gostaria de ter aqui contigo, Deusa. Então, quando a gente vai olhar para quem éramos, para quem somos, surge essa incógnita, né? Surge, poxa, e agora? Será que não devo mais voltar aqui? Será que existe uma forma de me sentir bem neste lugar? Será que este lugar realmente não me pertence mais? Como eu faço essa dinâmica funcionar na minha vida? Como eu posso estar aqui e não me perder de mim, não me perder de quem me tornei, não deixar a minha versão antiga que ainda está aqui dentro falar mais alto, não deixar os velhos hábitos, os velhos costumes falarem mais alto, não deixar as coisas que acontecem aqui me impactar tanto. E é difícil se proteger quando a gente está nesses lugares, é difícil proteger quem nos tornamos quando estamos nesses lugares. Por exemplo, quando eu vou para casa da minha mãe, geralmente eu não consigo acordar cedo. Em casa, esse ano, assim, amiga, vamos abrir aqui um segredo, uma revelação. Neste ano, tá sendo muito difícil para mim acordar cedo. Eu e o Leone, desde que a gente se conhece, a gente gosta de acordar 5 horas, 6 horas. Teve períodos que a gente conseguia acordar cedo, teve períodos que não. Mas neste ano de 2026, em específico, a gente não tá conseguindo.
A gente tá acordando 7 horas. Essa noite ele colocou o despertador para 5h30. Tocou, o despertador tocou, ele desligou e a gente acordou às 8. Mas tá tudo bem, acontece. Mas quando eu vou pra casa da minha mãe, é impossível pra mim acordar antes das 7h30. Eu não consigo. E quando eu tava acordando às 5, 5h30, 6, isso se tornava algo muito ruim pra mim, pra minha rotina. E não é algo necessariamente sobre a família, sobre. Não, mas lá, por alguma razão, mesmo colocando o despertador, eu não consigo ter os meus hábitos. Eu não consigo exercer tudo que eu construí para mim como um hábito. E aí entra essas questões. Será, né, que existe um meio termo nisso tudo? Então, essa é uma sensação que a gente foi tendo e eu queria saber, você aí, enquanto eu tomo uma água, já comenta aqui, uma água não, a minha coquinha, porque a água eu já tomei, acabei com a minha água. Então, comenta aqui nesse podcast, você também sentiu isso ao voltar para casa, ao estar neste ambiente? Você também sentiu tá, mas como que isso pode funcionar? Você também sentiu isso de caramba, aqui talvez não seja mais meu lugar mesmo, ou caramba, eu queria construir novas situações, novos momentos para o Réveillon, para o Natal, eu queria, enfim, viver uma outra coisa um pouco diferente disso. Comenta aqui, quero entender se você tá me entendendo ou se eu tô viajando demais aqui. Então, quando tudo isso acontece, voltando aqui, gera esse conflito, né, da versão que a gente era, da versão que a gente é, dos hábitos que tínhamos, dos hábitos que temos. E aí eu me perguntei muito, como a gente consegue equilibrar esse prato? Como a gente pode fazer isso funcionar sem nos afastar? Por quê? Não sei o teu caso, Deusa, mas no meu caso, a possibilidade de não ir mais para casa da minha família não é uma possibilidade. Até porque, como eu falei, minha mãe é uma das pessoas mais importantes da minha vida, então eu sei que eu vou precisar ir para casa dela, vou precisar estar naquele ambiente, vou precisar voltar para lá. Então, como fazer? E aí me surgiu de que talvez a gente não precise. Talvez a gente precise honrar tudo isso que fomos, honrar tudo isso que vivemos nesses ambientes e entender que são momentos. Talvez a gente não se sinta tão bem de estar ali, talvez a gente precise de outras coisas, enfim. Mas são momentos que relembram as nossas raízes, relembram de onde viemos, relembram às vezes hábitos que a gente tinha que precisamos esquecer para nos tornar quem somos, sabe? Isso tem sido uma grande reflexão na minha vida, porque muitas vezes eu percebo que a gente tenta muito excluir. Aqui não me cabe mais, então vou excluir. Por muito tempo eu tentei excluir versões de quem eu fui, porque elas não me cabiam mais. Mas ao invés de excluir, ao invés de evitar, ao invés de fingir que nada disso existe, fingir que nada disso, enfim, talvez seja o momento da gente olhar para tudo isso e olha, que incrível, eu mudei, tudo mudou. E aceitar esse novo, mais do que aceitar o novo, aceitar quem a gente se tornou, aceitar que a gente vai precisar de alguns momentos passar por isso, vou precisar ir pra lá passar uma semana. Ok, mas eu já tô conhecendo quem eu me tornei, eu já conheço essa nova versão e não preciso voltar pra versão antiga. Então, é claro, não é algo que é da noite pro dia, né? A gente vai precisar passar isso. Eu até penso que essa sensação que a gente teve é como se fosse um ritual de passagem de fato de quem a gente foi, porque estar ali é como isso aqui não me representa mais, isso aqui não é mais quem eu sou. É um ritual de passagem e sentir esse desconforto é como se a gente estivesse tirando a nossa
pele para vestir uma outra pele, essa nova pele de quem somos. Então, talvez é o momento da gente assumir essa versão que a gente é, mas sem excluir a versão antiga, sem excluir tudo isso, sem excluir quem fomos, sem excluir nossas raízes, sem excluir nossas origens, entendendo que se eu sei que eu preciso estar lá, se eu sei que eu preciso ir para lá de alguma forma, eu vou vestir uma proteção para que aquilo não me afete tanto como afetou, para que não afete a identidade que eu tenho, para que não faça eu me questionar e para que seja tranquilo para mim estar ao lado de quem amo. Então, minha deusa, o podcast de hoje talvez tenha sido mais curtinho, mas eu acho que precisava ser dito. A gratidão que a gente pode sentir por tudo isso não precisa ser uma prisão. Então, ser grato, honrar, mas sem nos aprisionar. Entendendo os nossos limites, entendendo quem somos hoje, eu posso honrar tudo isso sem precisar ficar, sem precisar permanecer. Então eu queria que você levasse isso para sua vida, que foi a reflexão que eu cheguei até aqui também, com isso que eu senti nesse Natal. Como eu falei, a partir disso, eu falei pro Leone, ano que vem a gente vai fazer o nosso Natal, a gente vai criar coisas, enfim, e talvez, não sei se isso vai acontecer esse ano, não sei exatamente como vai ser, mas se for, que seja positivo, se eu precisar ir, que eu seja grata e que eu não me perca de mim. Te vejo no próximo episódio.